Olá! Nessa aula de hoje, na verdade, não vai ser uma aula. Eu senti um desejo muito grande no meu coração de estar com vocês aqui, efetivamente compartilhando tudo que eu vivi. Nesse módulo, eu acredito que o compartilhar de como foi o passo a passo da minha virada de chave, da minha virada de vida, tirando todos os contextos e colocando novos contextos que me fez viver tudo que eu vivi e me trouxe até aqui. Nesse módulo eu decidi abrir a caixa de Pandora, contar inclusive coisas que normalmente eu não conto nas redes sociais, contar detalhes do que aconteceu, e eu quero compartilhar com vocês desde o início, desde antes de casar. Quem é Nathalie Pinheiro? Qual foi a trajetória da minha vida? E foi isso que me fez me tornar uma mulher que mentoria mulheres, mentoria casamentos, ajuda pessoas a realmente virar o jogo, inclusive das suas vidas, dos seus casamentos. Então, eu queria me apresentar mais uma vez, você já me conhece, mas eu sou a Nathalie. Eu venho lá do Ceará, hoje eu estou residindo em Brasília. Sou a terceira filha de 4 irmãos e gosto sempre de contextualizar, falando da minha família. Os meus pais casaram muito jovens, a minha mãe tinha 15 anos e meu pai tinha 19 anos. E uma das coisas que eu aprendi muito forte com os meus pais, a minha mãe sempre foi uma mulher com muita sabedoria. E o meu pai ganhou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro. Meu pai teve depressão, ficou com a cabeça boa. Meu pai traiu minha mãe, teve filho fora do casamento. Vários contextos aconteceram, mas a minha mãe estava sempre ali firme. Uma mulher de fé, uma mulher de sabedoria. E todas as coisas que aconteciam no casamento, eu percebia que ela permanecia firme. E ela sempre saía muito melhor do que antes das crises. E isso fez com que a minha mente criasse um significado para o casamento. O significado era: casamento é a prova de bala, família resiste a tudo. E desde pequena eu nunca sonhei em ser um executivo, um empresário de sucesso. Não, eu sempre sonhei em ter minha família. Eu lembro que quando eu era muito pequena, a brincadeira que eu mais gostava de ir, de brincar com os meus primos, na fazenda do meu avô, com os meus amiguinhos, era brincar de casinha, de família. E eu, como sempre, era a mãe, porque eu queria dominar e mandar. Mas eram brincadeiras sempre muito gostosas, e eu lembro que eu sempre sonhei em ter meu casamento, ter minha casa, os meus filhos, poder viajar, poder montar uma mesa. Esse era o meu sonho desde pequena. E fui me relacionando, comecei a crescer e fui me relacionando com algumas pessoas e fui sofrendo muitas defraudações emocionais. O que é isso? Muitas decepções. Eu fui me relacionando com pessoas, criava expectativa de um futuro junto. Essas expectativas eram frustradas porque acabava o namoro, não chegava nem a noivado. E ali eu me sentia usada, abusada, eu me sentia diminuída, né, dentro de todo um contexto de vida. Eu percebia que a pessoa às vezes estava me usando dentro de um relacionamento. E por uma sequência de 5 relacionamentos seguidos, eu tive a triste decepção de que eu começava a me relacionar com a pessoa, eu brincava que eu preparava aquela pessoa para casar e de repente quando eu achava que ela ia me pedir em casamento, né, aquele homem ia pedir em casamento, ele terminava o namoro comigo e casava com outra pessoa muito rapidamente logo em seguida. E chegou um determinado momento, depois de 5 decepções consecutivas, emocionais, né, amorosas, eu disse: eu não quero mais. Eu agora quero cuidar de mim, eu quero agora focar na minha vida. E eu lembro que nesse período foi um período que eu comecei a olhar para mim, eu comecei a focar em mim. E eu lembro que nessa época eu estava com sobrepeso, então eu fiz uma cirurgia bariátrica, perdi peso, comecei a ficar atleta e tal. E dentro desse contexto todo eu conheci uma pessoa muito especial. E essa pessoa foi o Beto. E logo quando eu tomei essa decisão de que eu não queria me relacionar com ninguém, certo dia eu estava na orla correndo, lá em Fortaleza, e eu vi ele caminhando, vindo em direção contrária. E nós havíamos sido apresentados 1 ano antes, eu ainda me relacionava com a última pessoa, nós havíamos sido apresentados no restaurante por um amigo em comum, e quando eu vejo ele vindo, eu me assusto, porque ele realmente estava muito diferente, fazia 1 ano que nós não nos encontrávamos, e ele veio conversar comigo, e aí nesse período ele estava muito para baixo, ele tinha sido diagnosticado com depressão, a vida dele estava meio sem colorido, e ali eu fui invadida de uma compaixão muito grande. E eu disse: eu vou começar a ajudar você a sair dessa depressão, e eu quero fazer com que você veja a vida com outro colorido.
Então nós ficamos muito amigos, eu e o Beto, muito amigos. Eu lembro que todos os dias eu ia na casa dele, pegava ele, a gente ia correr na orla, porque quando você malha, você gera endorfina, dopamina, então aquilo dá um ânimo. E nós ficamos muito amigos. Ficamos mais ou menos 3 meses amigos intenso, né? Porém sem intenção nenhuma, porque nesse mesmo período o Beto também tinha acabado um relacionamento que ele tinha sofrido muito e ali a gente decidiu que nós não queríamos nos relacionar com ninguém. Nós éramos amigos e é interessante que exatamente por esse motivo, porque nós não tínhamos a intenção de nos relacionarmos um com o outro, a gente abriu inclusive a caixa preta da vida emocional do outro. Então ele me contava tudo que ele fazia de certo e errado, todos os relacionamentos, tudo que ele fazia, eu também abri minha caixa preta, porque nós éramos grandes amigos. Mas certo dia, depois de mais ou menos uns 3 meses, o Beto chega para mim e disse que todo aquele contexto de vida realmente tinha mudado ele ao ponto que ele não estava mais tomando remédio para depressão, o médico dele já tinha dado alta, e ele estava muito grato a mim por tudo que ele estava vivendo, e nós iríamos para uma festa naquela noite, quando ele me falou que já tinha parado de tomar remédio e tal. E ele falou para mim, nossa, Nath, já que eu tô bem, tô com a cabeça boa, eu quero ver se eu pego alguém nessa noite, né? Eu quero vamos pra balada e tal. E assim nós fizemos. Eu falei para ele, então vamos aqui, deixa eu te ajeitar. Eu lembro demais da cena. Quando ele chegou lá em casa, eu fui arrumar o cabelo dele, fui arrumar ele, peguei o perfume do meu irmão e fui prepará-lo, né, para poder ir pra festa e tal. Quando nós chegamos na festa, a gente ficou numa área VIP e aí ali nós pedimos uma champanhe e eu falei para ele, olha, eu vou comprar aqui uma champanhe para você ficar mais animado, para você realmente ficar preparado, né, brincando, né, pronto para o ataque. E naquela noite a gente ficou ali no camarote, tínhamos outras amigas em comuns que estavam lá e de repente a gente começou a tomar champanhe e ele começou a olhar para o lado e ele começou a perceber que tinha uma jovem do lado dele. Nessa época nós tínhamos ali 21 anos, 22 anos de idade e tinha uma jovem senhora, eu brinco falando que era jovem senhora porque hoje na minha idade ela devia ter ali os seus 35, 36 anos e eu comecei a perceber que eles se olhavam e ali eles estavam já começando a trocar a possibilidade de ficarem juntos. E foi interessante porque eu fui naquele momento acometida de um ciúmes sobrenatural, é como se eu dissesse assim, nossa, como assim eu vou perder ele de novo? Mais esse, né? Na verdade, não é perder ele de novo, vou perder mais esse. E de repente o meu olho ele brilhou olhando para o Beto. Eu olhava para ele e dizia assim: meu Deus, tem alguma coisa diferente. Eu olhava e aí eu fiquei, nossa, eu vou perder para essa mulher. E foi muito interessante porque na hora que eles foram se aproximando, dançando, um do lado do outro, eu me meti no meio. E quando eu me meti no meio, ela pulou para trás. Quando ela pulou para trás, eu olhei para o Beto e disse assim: olha, Beto, se eu perder para essa mulher, eu vou ganhar de quem? E ali eu dei o primeiro beijo no Beto e ficamos ali a noite toda, mas no dia seguinte veio uma ressaca moral muito grande, porque nós éramos amigos. E depois daquele beijo, nós tínhamos entendido que a amizade poderia acabar. E era tão gostoso viver toda aquela amizade. E no dia seguinte ele veio conversar comigo e aí nós decidimos tentar um namoro, um possível namoro. Era dezembro, final do ano, e eu disse, olha, a gente pode tentar um namoro, mas vamos continuar com as nossas celebrações, com tudo que a gente vai fazer. Você vai viajar com sua família, eu vou ficar com a minha, e vamos ver no que vai dar. De fato, não criei muitas expectativas e não queria me frustrar mais uma vez, então tocamos a vida de forma leve, o relacionamento de forma leve. E dali, algum tempo depois, eu tinha uma loja de bijuteria e nessa loja de bijuteria eu tinha acabado de fechar a loja de bijuteria e eu estava com muitas bijuterias em casa para poder serem vendidas. E eu lembro que a gente estava mexendo na cama, a gente estava sentado conversando no sofá, e eu achei 2 alianças de bijuteria. E foi interessante porque aquelas 2 alianças, elas cabiam exatamente no meu dedo e no dedo do Beto. E ali nós tínhamos aproximadamente 5 meses de namoro. E ele brincou, era período de carnaval, e ele disse assim, vamos fazer uma trollagem com as pessoas, vamos usar a aliança e dizer que nós noivamos. E ali eu brinquei também. Só que aquela brincadeira foi recebida pela família com muita intensidade. E aquela brincadeira se tornou uma realidade que a gente nem imaginava que fosse tão intensa daquela forma. E de repente aquela aliança virou realmente uma aliança de ouro. E 2 meses depois nós estávamos casando. Casamos tão rápido por quê?
Porque quando nós começamos a brincar o lance de ficarmos noivos, apareceu uma oportunidade de um negócio para o meu pai, em Salvador, e ele convidou o Beto para ser o presidente daquele negócio, perguntou se ele toparia. Nesse período, o Beto trabalhava num banco, ele era gerente no banco, e era interessante, porque sempre que eu entrava naquele lugar, namorando com ele, eu dizia assim, nossa, o sentimento que eu tenho é que você está sendo menosprezada aqui nesse lugar, nada contra pessoas que trabalham no banco, mas na minha cabeça, entrar naquele lugar e ver o que ele fazia, a cobrança que ele tinha e o ganho que ele tinha, me fazia até me sentir frustrada, e eu dizia assim, não, você não nasceu para isso. Você tem muita capacidade para ser empresário, para ser uma pessoa bem-sucedida, assim, num outro âmbito. E aí, quando meu pai fez esse convite, foi espetacular, porque é como se testificasse aquilo que eu sempre falava para ele. E como nós aceitamos, nós antecipamos todas as celebrações e comemorações, e dentro da casa dos meus pais, nós selamos uma aliança. Convidamos um pastor para celebrar o nosso casamento, mas foi uma coisa muito de repente. E dia 29 de julho de 2000 e... Ai, meu Deus, cadê o cálculo? 2005. Nós casamos pela primeira vez. Eu nem vestida de noiva, tá? Eu tava com um vestido longo, mas era um vestido meio dourado, clarinho. E ali nós selamos a nossa aliança. E mais ou menos 3 dias depois nós estávamos de mudança para a Bahia. Fomos para a Bahia e ali começou a nossa grande jornada. As pessoas acham que o primeiro ano de vida é um período de mar de rosas. Isso é um verdadeiro engano. O primeiro ano de vida é um ano de fusão. Os casamentos sofrem muito nesse primeiro ano. Se eles resistem o primeiro ano, eles vão resistir os próximos anos. Porque é um ano de conexão, é um ano de alinhamento, é um ano onde eu trago as minhas propostas, eu trago a minha cultura, eu trago os meus padrões familiares, e nós vamos adequando também com a vida do Beto e tal. Então, no começo é muito difícil. E depois de 2 anos, nós descobrimos que aquele negócio que nós tínhamos aberto na Bahia não era um negócio que ia prosperar. E ali nós tomamos a primeira decisão mais difícil como casal, que foi fechar o negócio e voltar para casa. Os homens normalmente não sabem lidar muito bem com essa situação. E o Beto não foi diferente. Quando nós fechamos o negócio e voltamos para Fortaleza, ele veio com proposta. Ele disse, olha, Nath, eu acho que a gente casou precipitadamente. Eu acho que foi tudo muito acelerado. Já que não deu certo, vamos fazer o seguinte, eu volto para casa dos meus pais, a gente separa. E ali eu falei para ele, olha, eu acho que você está confundindo as coisas. Nós não fomos bem-sucedidos como empresários nesse negócio, mas nós fomos sim bem-sucedidos no casamento. Nós superamos e estamos aí há 2 anos juntos e tal. E eu acho que você está misturando. Mas vamos fazer o seguinte, nesse mesmo período, eu tenho um grande amigo, muito meu amigo, que é o Paulo Vieira. Ele hoje é o maior coach do Brasil, e nesse período nós frequentávamos a mesma igreja e ele nos convidou. Ele disse, Nath, vamos fazer um curso, eu acho que para esse período que você está, essa fase que você está vivendo, você deveria fazer um curso para casais. Eu ministro esse curso, não vou poder fazer porque a minha turma está cheia, mas eu tenho um casal que dá sim para você participar. E ali eu fiz uma proposta para o Beto. Quando ele falou de nos separarmos, eu digo, tudo bem, eu separo de você em uma condição. A gente vai fazer um curso, são 13 semanas, e ao findar desse curso, se você ainda tiver decidido que nós não vamos continuar juntos, eu te dou a separação sem problema nenhum, sem confusão, sem absolutamente nada. Eu vou no cartório assim do jeito que você desejar. E lembra que eu tinha falado que na minha cabeça era muito, muito forte que casamento resistia a tudo? E continuava assim. E assim nós fizemos aquele curso, um curso muito especial que nós fizemos, que eram 13 semanas, onde ali a gente aprendia princípios cristãos a respeito do casamento. Cada semana havia uma lição com um tema específico que falava sobre aliança, perdão, como ser uma só carne. E ao findar desse curso, eu e o Beto, nós nos batizamos novamente, nós começamos a frequentar uma igreja e ele pediu minha mão em casamento de novo. Ao invés dele pedir o divórcio, ele na verdade fez uma renovação de votos. E foi um período muito especial, foi um período onde o Beto ele realmente começou a se relacionar com Deus de uma forma intensa e genuína. Nesse momento, nós estávamos com um negócio em Fortaleza, era um bistrô com uma loja de vinhos dentro, que estava no auge do sucesso, e nesse período o Beto pediu para que
ele saísse desse negócio, que era um negócio familiar, porque ele iria prospectar algo diferente. E ali ele veio conversar comigo, nós entramos num acordo. Eu disse, olha, pode ir, procura um negócio legal, eu vou estar aqui, eu continuo trabalhando com o meu pai, e vou todo o suporte financeiro, eu vou realmente segurando a onda, enquanto você vai prospectando um novo negócio. E assim foi. Eu ficava trabalhando e ele ficava prospectando, ele me ajudava também, mas ele ficava prospectando o negócio. Apareceram 5 oportunidades muito boas, a qual dessas 5 ele escolheu uma, que foi montar um restaurante em Brasília. No começo eu confesso para vocês que quando ele me deu a notícia de que ele viria para Brasília antes, para poder tocar a obra do restaurante, eu confesso que eu fiquei com o coração muito apertado e o estômago embrulhado, porque era tudo muito recente, a renovação dos nossos votos e tudo que a gente estava vivendo. E eu tinha compreendido que quando nós estávamos longe de pessoas que tinham o mesmo estilo de vida e começávamos a nos relacionar com pessoas que tinham outro estilo de vida, podia ser muito confuso e podia trazer prejuízos maiores. Mas eu o apoiei e disse, você pode ir, você vai para Brasília e eu vou estar aqui segurando você, segurando todo o suporte. E quando o Beto veio para Brasília, eu continuei no Ceará, e eu pagava o cartão de crédito e tal, ajudando ele realmente a sobreviver aqui em Brasília, porque ele ficava do hotel para a obra e vice-versa. Mas de repente eu comecei a pegar no cartão de crédito gastos que eu não conseguia compreender. E começou a gerar dentro de mim uma desconfiança. E toda vida que eu questionava o Beto, ele mentia, ele mudava de assunto, ou ele era muito agressivo, ele atacava, ele dizia, o que é que você está desconfiando e tal. E também eu evitava brigas. Mas aquela inquietude começou a ser gerada no meu coração. Certa feita, o Beto, uma vez no mês nós tentávamos nos encontrar, e certa feita o Beto foi para Fortaleza, e lá em Fortaleza eu fiz um jantar e reuni os casais que tinham feito o curso, aquele mesmo curso com a gente, e todas as mulheres já estavam liberadas para ter filho. Nessa altura nós já tínhamos ali 4 anos de casado, e eu pedi para ele, eu tinha um sonho, aquele meu sonho de casar, de ter filhos existia, e eu pedi para ele. E pela primeira vez ele concordou. Ele não concordava de hipótese nenhuma em ser pai. Aliás, ele nem queria casar. E ele sempre diz isso para mim. Ele disse, olha, eu nem queria casar, já estou casado com você. Imagina ser pai. Não tenho estrutura, não tenho condição, não tenho dinheiro para isso. Mas nesse dia, eu acho que Deus ele trouxe uma certeza no coração do Beto que daria certo. E naquela noite a gente namorou, e logo em seguida, que era um domingo, na segunda-feira ele veio embora para Brasília. E aí 30 dias depois eu faço o exame, o beta-HCG, e eu descubro que estou grávida. Ali começa a minha grande jornada. E eu ligo para ele, eu falo para ele que ele vai ser pai, e ele não teve uma boa recepção a respeito disso. Eu lembro que ele ficou muito chateado, eu lembro que ele reclamou, eu lembro que ele falou, olha, a gente está em crise, nem faz o menor sentido a gente ter filho agora, mas já que você fez isso, fecha tudo que você tem aí e vem embora para Brasília. O negócio já estava funcionando aqui em Brasília, e eu tinha aprendido que o segredo de um casamento bem-sucedido é quando os dois estavam sob a mesma missão, né? Que é exatamente o significado da palavra submissão. E eu falei para ele, tudo bem, eu estou no auge do sucesso, meu restaurante está bombando, mas eu vou fechar meu negócio e vou realmente ficar com você, porque é mais importante o sucesso da nossa família do que o meu sucesso profissional. E ali eu fechei meu negócio e vim embora para Brasília. E quando eu cheguei em Brasília, eu descobri que existia um mundo paralelo. Existia um mundo que o Beto vivia que não era aquele mundo que eu imaginava. Apesar de ter uma leve desconfiança, quando eu cheguei aqui em Brasília, eu descobri que ele levava uma vida de solteiro. Eu descobri que aqui em Brasília ele realmente não frequentava nenhuma igreja, ele estava completamente diferente daquilo que eu imaginava. Ele bebia muito, ele só pensava em sair, em farra. E quando eu cheguei aqui, o que é que aconteceu? A minha figura foi uma pedra no caminho dele, né? E todas as vezes que eu tentava me aproximar dele, ele me rejeitava. E essa rejeição, ela trouxe dores muito profundas. E dores ao ponto de eu começar a sangrar. Então eu comecei a ter muito sangramento. E eu ficava muito nervosa com medo de perder aquela criança. E certo dia eu tive um sangramento tão grande, tão grande, tão grande, tomando banho, que eu tinha convicção de que eu estava perdendo aquele bebê. À noite eu fui para o hospital e eu descobri que eu estava com descolamento de placenta, eu precisava de repouso absoluto.
físico e emocional. Mas não era possível ter tudo isso. Não era possível porque o Beto não conseguia compreender tudo aquilo. E no dia seguinte eu fui para o restaurante com o Beto e ele bebeu muito naquela noite. E eu entrei no escritório, fui falar com os meus pais. Quando eu voltei, ele tinha saído para uma farra com os amigos. E naquela noite eu decidi que eu não queria mais viver aquela história. Liguei para os meus pais e falei, olha, eu tô arrumando as minhas coisas, eu tô indo embora de Brasília, porque se eu não for embora de Brasília, eu vou perder essa criança. E arrumei minhas coisas e fui embora mesmo sem falar com ele. Quando ele me liga naquele mesmo dia, às 4 da manhã, quando ele volta para casa e vê que não tem mais nada meu dentro de casa, ele me liga às 4 da manhã e disse, obrigado, você tomou a melhor decisão da sua vida, agora eu sou livre. Foi a pior frase que eu queria escutar. Na verdade, quando a gente passa por esse processo, o desejo que a gente tem é que a pessoa diga assim, nossa, volta, não faz isso, eu me arrependo. O desejo da gente é ouvir uma palavra de arrependimento e que a gente tem valor, e não o contrário. Mas tudo bem, eu tinha entendido que realmente tinha chegado o tempo ali de viver ali com o Beto. E aí eu pedi para ele, eu disse assim, olha, eu queria que você viesse o quanto antes aqui para Fortaleza, para nós assinarmos a separação e o divórcio. Eu não tenho mais intenção nenhuma de permanecer com você, não é você o pai que eu quero para o meu filho, não é você o marido que eu quero para continuar a minha vida, e eu realmente vou começar a pedir a Deus que mande uma nova pessoa para mim. E ele realmente prontamente atendeu aquele meu pedido. 15 dias depois ele estava em Fortaleza. Nós estávamos no cartório de uma amiga, inclusive, fazendo a separação. E ela, inclusive, se negou a fazer a separação. Nós tivemos que sair daquele lugar, fomos para outro cartório. Eu lembro que nesse outro cartório nós mentimos até, nós falamos que nós estávamos separados de corpos há muito tempo, que nós não tínhamos bem para dividir, que nós não tínhamos filhos. Então, assim, a gente mentiu tudo para realmente dar um ponto final naquela história. E passado dali, daquele dia do divórcio, aquele dia do divórcio foi um dia muito, 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 muito triste. Quando o juiz começou a ler aquele decreto da decisão do divórcio, para mim foi realmente um sentimento terrível, de um fracasso que não dá para se descrever. Eu lembro demais que quando o juiz começou a ler, eu tive uma crise de choro muito grande, não consegui terminar de ler, eu só pedi para o juiz para que ele deixasse eu assinar, porque eu não queria mais que ele lesse absolutamente mais nada. E dali eu comecei a viver o meu processo. Daquele dia em diante, eu comecei a viver um processo muito profundo, muito genuíno, de um conhecimento próprio. Eu descobri uma Nathalie que tinha muita vergonha de ver as pessoas olhar para ela e ter pena. Eu descobri uma Nathalie que não conseguia chorar mais no público. Eu descobri uma Nathalie que era muito mais frágil do que eu imaginava. Eu descobri uma Nathalie que tinha vergonha, muita vergonha, de sair na rua sozinha, de falar com as pessoas. Eu descobri uma Nathalie frágil, que durante a minha vida toda eu nunca tinha sido daquela forma. E dali nós começamos uma amizade, eu e o Beto. Retornamos para o plano original. E eu lembro que ele sempre dizia, olha, a gente nunca devia ter deixado de ser apenas amigos. E é muito doído, sabe, escutar do seu marido que você era para ser apenas amiga dele. É como se toda a nossa história, aqueles 4 anos que nós vivemos, não tivesse valido a pena. Para mim tinha sido muito válido. E para ele, quando ele me falava a respeito disso, eu me sentia mais fracassada ainda. E dentro desse processo, eu entendi que tudo que eu precisava era mergulhar em mim mesma. Tudo que eu precisava era não olhar para trás, porque para trás eu não conseguia mudar. Mas eu precisava olhar para frente e decidir como seria meu futuro, baseado em novos comportamentos, em novas emoções. E ali eu comecei a estudar sobre emoções, eu comecei a tentar me relacionar ao máximo com pessoas ao meu redor que fossem neutras. Eu lembro que o meu pai, certa feita, veio falar mal do Beto e eu pedi que ele não fizesse aquilo, porque já não bastasse eu ter o sentimento de fracasso, que eu não tinha tido um casamento bem sucedido, eu não precisava ouvir que a minha escolha tinha sido ruim. Sabe, quem tinha escolhido o Beto tinha sido eu. Então, quando ele falava que o Beto não prestava, que o Beto era um mau caráter, que o Beto tinha sido ruim comigo, quando ele falava tudo aquilo, na verdade, ele estava taxando na minha cabeça, né, na minha cara, mais uma vez, que eu era uma fracassada. Porque fui eu que tinha escolhido ele para ser meu marido. Tinha sido eu que tinha escolhido ele para ser o pai do meu filho. Então, eu pedi muito para o meu pai que ele não falasse nada negativo a respeito do Beto. Se ele pudesse falar algo, que ele falasse algo que fosse neutro. Mas para falar mal eu não queria, porque meu coração já não aguentava mais escutar. E
E eu lembro que eu vivia muito no meu quarto. Não porque era um processo depressivo que eu vivia, mas era um processo que quando eu estava no meu quarto eu me sentia muito segura. Eu não precisava dar satisfação para as pessoas, eu não precisava justificar o que eu estava vivendo. E ali também no meu quarto era um lugar muito especial, era um lugar secreto, era um lugar onde eu e Deus nós nos relacionávamos. E eu comecei a investir muito em mim. Muito. Tanto que as pessoas não me viam chorar, tanto que as pessoas, eu buscava alegria, eu buscava força em todas as coisas. Mas sabe, eu queria muito que a minha vida fosse diferente. E nesse período eu comecei a pedir a Deus que Ele me mandasse uma pessoa diferente, uma pessoa que fosse dele, uma pessoa que fosse separada. Porque eu tinha muitos medos relacionados ao futuro e tinha muitos medos relacionados ao meu filho naquela época. Mas notem que parece que o universo, quando você tem medo, parece que você atrai coisas ruins. E eu lembro que eu tinha muito medo de tudo e eu comecei a escutar nos telejornais, em revistas, em sites, eu comecei a ver muitas histórias de padrastos que abusavam dos seus enteados, padrastos que maltratavam os enteados, e aquilo me dava pânico. E eu ficava pensando, nossa, então eu não vou casar mais, porque eu não vou submeter meu filho a um padrasto que possa maltratá-lo. Mas ao mesmo tempo eu não queria viver o resto da minha vida na casa dos meus pais. Eu ficava pensando, nossa, meu filho vai ser criado pelos avós, vai ser uma criança super mimada. Então eu vivia esse conflito na minha mente. Eu não sei se você pode estar vivendo alguma coisa parecida com isso. Então era um turbilhão de pensamentos e eu não tinha respostas, e eu não tinha soluções, mas eu ia vivendo dia após dia. E eu comecei a pedir a Deus que Ele me mandasse uma pessoa. E eu comecei a frequentar aquela mesma igreja que eu voltei a frequentar aquela mesma igreja que eu frequentava da outra vez. E eu lembro que eu escutei a história de um rapaz que ele era do Ministério de Louvor e ele queria muito mergulhar nas coisas de Deus, e ele tinha casado com uma mulher que não queria. E esse foi um dos motivos que ele tinha separado. E eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu falei, nossa Deus, é Ele então a pessoa que o Senhor tem separado para mim. Eu acredito que vai ser a pessoa que eu vou casar, porque eu quero viver o teu reino. Ele também quer, a mulher dele não quer, o meu ex-marido também não quer, então é ele a pessoa certa. E eu lembro que quando eu entrei, que eu comecei a olhar para ele com outros olhos, eu fui invadida de um sentimento de vergonha maior ainda. E eu saí com tanta vergonha daquele lugar, parecia que estava assim, escrito na minha cara, você está paquerando comigo. E ele podia olhar para mim e perceber. E eu fiquei com tanta vergonha que eu disse assim, não, eu não quero, eu vou embora daqui. E todas as vezes que eu vi ele entrando na igreja, eu não tinha coragem de ficar. Parecia que estava estampado mesmo na minha cara tudo aquilo. Mas era muito interessante, porque na mesma medida que eu queria uma pessoa nova, eu não conseguia imaginar minha vida mais com o Beto. Porque a vida dele era muito diferente do que eu efetivamente queria. E eu comecei a mergulhar muito na fé. Sabe? Às vezes, as respostas que a gente deseja, as respostas que a gente quer, o que a gente quer viver, muitas vezes não vão ser conquistadas na força do nosso braço. Muitas vezes elas não vão ser conquistadas em técnicas, em nada disso. As nossas conquistas, elas muitas vezes vão ser feitas através da fé. E eu mergulhei nessa fé. Eu não tive intervenção de homem nenhum. Eu não tive intervenção de pastor, de líder, de ninguém. Absolutamente ninguém. Eu comecei a me relacionar com Deus dentro do meu quarto. Mais especificamente dentro do banheiro do meu quarto. E eu lembro que quando os dias eram muito maus, existia um lugar que me trazia um refrigério muito grande, que era ir para o chuveiro. No banheiro da casa dos meus pais tinha um janelão assim em cima, que eu entrava no banheiro, eu ligava a música, e quando eu entrava ali naquele banheiro, que eu olhava para aquela janela, eu tinha muita certeza de que Deus estava naquela janela me ouvindo. E ali eu podia chorar, e ali eu podia gemer, e ali eu podia fazer tudo o que eu precisava para descansar a minha alma e meu coração e sair daquele lugar renovada. E eu usei muito aquele lugar, sabe? Eu não sei se você tem esse lugar especial, esse lugar que possa realmente ser um lugar onde você se separa, onde você se fortalece. Eu acredito que nós podemos sim criar esse lugar. E eu criei esse lugar. E aí eu comecei a pedir muito a Deus que Deus mudasse a minha história, que Deus mudasse tudo que eu estava vivendo. Eu estava cuidando das minhas emoções, eu estava cuidando dos meus pensamentos,
toda vida que os pensamentos ruins vinham, eu botava uma música alegre, eu escrevia, eu sentava com pessoas que traziam risadas, que me roubavam risadas, eu olhava para o meu filho e eu criava um futuro espetacular para ele. Então eu vivia sempre isso. E eu comecei a pedir a Deus que Ele mudasse a minha história. E certo dia eu digo, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Mas Deus não falava comigo. E aí eu comecei a pedir a Deus que Deus me desse respostas, e Deus não me dava respostas. E eu pensei, nossa, se eu não estou conseguindo ouvir Deus, eu vou orar com outras pessoas, porque essas pessoas podem ser usadas por Deus para trazer essas respostas para mim. E aí eu fui conversar com essas amigas, que elas eram mulheres de oração e que elas eram profetas. E quando eu cheguei lá, essas pessoas só diziam para mim que Deus havia um mistério muito grande na minha vida, que elas não estavam conseguindo discernir, mas uma delas deu um recado muito especial para mim. Uma delas disse que eu me preparasse, porque eu iria casar com um homem que seria um grande pastor. Um homem que tinha um coração quebrantado como o do rei Davi. E que eu me preparasse para estar do lado desse homem. E naquele dia eu fui invadida de uma alegria muito grande, porque eu sabia que meu futuro era um lugar legal. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu liguei para o Beto e eu falei, Beto, eu acabei de receber uma palavra que eu acho que vai ser assim, um divisor de águas na minha vida. E ele disse, o que é? Eu disse, eu vou casar com um pastor. Ele vai ser o pai do nosso filho. E naquele dia foi a primeira vez que eu vi o Beto trazer alegria na voz, em conversar comigo. Ele disse, Deus, muito obrigado, porque o nosso filho vai ser criado por um pastor. E ele realmente se alegrou, eu também me alegrei de saber que Deus tinha algo muito especial preparado para mim. E os dias foram passando, e certo dia era mais ou menos 3h37 da manhã, eu tinha acabado de vir, eu estava mais ou menos com 7 meses de grávida, e eu fui acordada com uma voz que dizia para mim, levanta, ajoelha e ora pelo teu marido. E eu pensei que eu estava alucinando, eu estava sonhando, e aquela voz repetiu de novo, levanta, ajoelha e ora pelo teu marido. E eu disse, Deus, se o Senhor está falando comigo, o Senhor não deve estar entendendo, eu estou grávida de 7 meses, agora que eu consegui dormir, o Senhor está me acordando para orar pelo meu marido, pelo Beto, que não quer compromisso com você. E aquela voz repetiu de novo, levanta, ajoelha e ora pelo teu marido. E ali eu me ajoelhei, e aí eu pedi a Deus que guardasse a vida do Beto onde ele estivesse. Mas interessante, porque eu sabia que era o Beto a pessoa. Porque quando ele falava de marido, eu conseguia entender no meu espírito que era aquela pessoa. E eu orei, e quando foi no dia seguinte, o Beto me ligou, dizendo que ele havia ido para uma festa e haviam colocado droga na bebida dele. E que ele estava completamente desacordado, ele não sabia onde ele estava, ele não sabia quem estava dirigindo o carro dele, e ali eu compreendi por que Deus tinha me levantado para orar por ele. Na verdade, Deus estava dando um livramento para a vida dele. E foi interessante porque dali em diante Deus começou a me dar um amor pelo Beto, um amor que não existia, um amor e uma admiração que não existia, até porque ele não havia mudado, ele continuava sendo exatamente a mesma pessoa. Mas eu compreendi que, na verdade, Deus estava me mudando. E só que havia algo que acontecia comigo que era muito louco, porque a proporção que Deus me dava amor pelo Beto era uma proporção que eu, quando abria os olhos e olhava para ele, ele estava cada vez pior. Então, cada vez ele namorava mais, cada vez ele negava mais, cada vez ele bebia mais, cada vez ele farreava mais, e era completamente contrário ao que eu queria. Eu não imaginava mais a minha vida casada com um homem desse estilo de vida. Então, para mim era muito contraditório, era muito louco viver tudo aquilo. Como Deus que o Senhor está preparando e está colocando no meu coração um amor por alguém que não tem mais nada a ver comigo. E era muito interessante, porque quando eu conversava com o Beto sempre me dizia, não, Nath, não tem condição, nós nunca vamos ficar juntos. Não tem nada a ver nós dois, você é uma mulher muito especial, mas não é pra mim, nem eu sou pra você. Sabe, Nath, eu olho pra você e vejo em você uma irmã, eu não tenho tesão, eu não tenho vontade de ter relação sexual, como que eu vou ter relação sexual com uma irmã? Eu escutava coisas desse tipo. Então era muito louco para mim entender que havia 1% de possibilidade de eu estar com um cara que dizia que não tinha prazer sexual comigo e que não tinha tesão. Como que eu vou casar com alguém assim? Como que eu vou reconciliar com alguém dessa forma? Certa feita, ele me ligou e disse, Nath, eu tô perturbado, porque eu tô namorando com 3 mulheres ao mesmo tempo. Uma quer ir para Miami, era carnaval, um quer ir para Miami, outro quer ir para Salvador, outro quer ir para Jurerê. Como é que eu faço? Eu disse, olha, não tem muito o que fazer. E nesse período, quando foi na época do carnaval, eu estava em Fortaleza, já estava mais ou menos com 8 meses de grávida, e o Beto disse assim, Nath, eu vou sumir de todas as 3 mulheres e vou para aí,
porque eu sei que a qualquer momento o nosso filho vai nascer e eu vou ficar com você. E eu tinha um grande sonho, que o Caio nascesse e ele fosse recebido por mim pelo Beto. Mas o Beto não tinha o menor interesse, ele não tinha muito interesse de estar comigo nesse momento. Ele dizia, se der para eu ir, eu vou, se não der, eu vou outro tempo, não tem problema. E eu sempre tinha esse sonho de ter ele comigo, mas era muito surreal. E ele foi passar o carnaval comigo, nós conversamos muito, mas nós éramos apenas amigos. Quando ele foi embora, me bateu uma tristeza muito grande, porque já estava chegando o período do nosso filho nascer e eu não via mudança, pelo contrário, estava muito, mas muito, 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 muito pior. Estava impraticável e não havia, aos meus olhos, não havia possibilidade nenhuma. De fato, teria que ser um grande milagre. E aquilo começou a bater muito no meu coração, a minha alma começou a ficar muito angustiada. E quando eu fui, certo dia eu acordei e disse, Deus, o Senhor precisa falar comigo, porque eu tô como um barco à deriva, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não sei como me comportar. E eu disse, Deus, o Senhor não falou comigo o dia inteiro, já tem meses que eu venho falando e o Senhor não fala comigo. Eu vou para a igreja e eu queria que o Senhor falasse comigo através da palavra ou através do louvor. E eu fui para a igreja, eu já estava com a barriga bem grande, fui sozinha, era de noite, e fui para a igreja, e quando eu cheguei na igreja, o louvor não falou nada comigo, porque Deus fala muito comigo no louvor. E quando o pastor veio trazer uma palavra, ele trouxe uma palavra que não falou absolutamente nada comigo. E eu lembro que naquele dia eu saí do culto muito, 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 muito triste. E quando eu entrei no carro, eu tive uma crise de choro. E eu botei a mão sobre a minha barriga e disse assim, Deus, não é possível que o Senhor não vai falar comigo. Não é possível que eu vou viver tudo que eu vou viver. Eu já tenho te pedido há tanto tempo para que o Senhor venha me dar respostas e o Senhor não está falando comigo. O meu coração está dilacerado, minha alma está quebrada, eu tô emocionalmente muito destruída, eu tô com vergonha do meu filho, eu tô com vergonha do que eu tô vivendo, o meu filho está sofrendo junto comigo e não é possível que o Senhor não vai me ajudar nessa situação. E eu lembro que quando eu terminei de falar isso, né, eu estava muito engasgada com tudo. Eu lembro que Deus fala assim para mim, com uma voz muito suave. Ele disse, aumenta o som e escuta essa música, porque essa música eu vou cumprir na sua vida. E eu disse, que música, Deus, que música? Esse CD que está tocando aí no carro, já tem 3 meses que ele está aí no carro. Que música o Senhor vai me dizer que vai mudar a minha história? E ele falou mais uma vez, levanta o volume do som e escuta essa música porque eu vou cumprir ela na sua vida. E ali eu já estava muito desgastada e eu fechei os meus olhos e a música, ela cantava uma letra que dizia assim, não, esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver a tua família se acabar, a tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, bendito serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. E ali naquele dia no carro, quando eu escutei essa música, eu fui invadida de uma gratidão e uma certeza de que Deus ia mudar a minha história. E eu voltei dirigindo para casa, eu fiquei em silêncio, mas eu recebi aquela música como algo que efetivamente ia fazer a minha história ser transformada. E quando Deus dizia no final que benditos seriam os meus filhos e que Deus iria engrandecer o meu nome, eu entendia que Deus ia transformar toda aquela vergonha que eu tinha em grandes coisas. E eu vim para casa, e nesse mesmo período que eu vim para casa,
O Beto, naquela mesma noite, um cliente foi no restaurante, convidou ele para ir num grupo na casa dele. E naquele dia, a pessoa que trazia uma palavra falava sobre a mulher sábia, a mulher que edifica a casa, que o homem que tem uma mulher sábia, ele pode gloriar-se, que ele será colocado entre os juízes. E aquela palavra remetia muito a quem eu era como mulher. E naquele dia o Beto me ligou e disse assim: Nath, onde está a sua aliança? Eu disse: minha aliança está guardada. Ele disse: põe ela no dedo. Eu disse: não vou pôr ela no dedo. Se você realmente quer voltar ao casamento comigo, você precisa pegar um avião e vir em Fortaleza, pedir perdão aos meus pais, pedir minha mão em casamento de novo, para que tudo nos vá bem. E isso é uma terça-feira. Na sexta-feira ele me liga e disse: olha, eu estou pousando em Fortaleza, me pega porque eu preciso alinhar tudo. E eu peguei ele, levei ele do aeroporto, ele foi encontrar os meus pais, ele pediu perdão aos meus pais, pediu minha mão em casamento de novo, pediu autorização para que ele pudesse cuidar do nosso filho. 10 dias depois daquela conversa, daquele pedido de perdão, o Caio nasce. E dentro daquela sala, eu não consigo lembrar daquela cena sem me emocionar, porque eu lembro que quando o Caio nasceu, eu olhei para trás e o Beto estava ali comigo. E quando ele pega o Caio no braço, naquele momento Deus selava o cumprimento de uma promessa. E eu lembro que quando ele foi registrar o nascimento do Caio, ele volta com 2 documentos. E ele fala assim para mim: Nath, aqui tá 2 documentos. E eu vejo o documento do nascimento do Caio e eu vejo um segundo documento. Ali era um novo pedido de casamento. 45 dias depois, nós estávamos casando de novo. E 2 meses depois, eu vim embora para Brasília. Depois disso, nós temos vivido dias de glória. Já temos 11 anos, 12 anos que nós voltamos ao casamento. E nesse período, como eu tenho vivido dias felizes. Como Deus tem me ensinado a ser uma mulher sábia todos os dias. Como o Beto tem sido um homem de tanta honra, de tanto valor para mim. O Senhor nos deu mais filhos, nos deu a Maressa, que foi uma princesa linda que Deus nos deu, que tem sido assim, que quando ela veio, ela selou realmente esse tempo de unidade que nós tínhamos. Agora, há pouco tempo, Deus nos deu a Sofia. E eu confesso para vocês que tudo que eu vivi, todo o processo que eu vivi foi um processo de grande impacto. Vocês já sabem, eu contei várias vezes em vários vídeos, eu aprendi a perdoar genuinamente. Eu aprendi que a traição, ela não foi o meu fim, mas ela foi o começo de uma grande missão, de uma grande jornada. Eu estou aqui porque um dia eu vivi tudo isso. Eu estou aqui porque essas experiências me deram autoridade para falar para você. Que não importa se você foi traída, não importa o que você viveu, eu acredito sim que o mesmo milagre que aconteceu na minha vida, na minha família, pode sim acontecer na sua casa, pode sim acontecer no seu casamento. Eu acredito que o mesmo Deus que me amou de tal maneira, que me abençoou com tudo que eu estou vivendo hoje, Ele vai sim fazer isso na sua vida. Eu acredito que o perdão, ele não é para você praticar uma única vez, mas é um estilo de vida que Deus quer me ensinar e através disso te ensinar a viver tudo isso. Eu não sei o tamanho da dor, eu não sei o tamanho do sofrimento que você viveu, mas eu posso te garantir que eu também vivi muito parecido a tudo isso. E eu consegui. Quando eu me emociono do milagre que eu vivi. Eu não me emociono de dor. Eu não choro por dor. As pessoas me perguntam muito, Nath, quando você olha para trás, você sofre? Eu não sofro mais, porque eu fui curada. Quando nós somos curadas, quando nós somos saradas, não existe dor mais. É como uma cicatriz de uma pele. Você vê, você lembra que aconteceu, mas ela não dói mais. E nesse módulo eu queria compartilhar com vocês, porque eu acredito verdadeiramente que eu estou aqui como uma grande missionária. Porque eu estou aqui e quero exercer um papel como uma grande profeta na sua vida. O profeta é aquele que declara o que o futuro nos espera. O profeta é aquele que gera um futuro. E eu quero gerar aqui com vocês, nesse vídeo, nesse módulo,
que a vida de vocês não será mais a mesma. Que o casamento de vocês vai sim ser restaurado. Que Deus vai habitar na casa de vocês. Que os filhos de vocês serão criados, cuidados e amados pelo pai e pela mãe juntos. Eu não sei qual é a situação, mas Deus conhece a situação. E eu quero demais, nesse momento, poder orar com você. Orando para que você substitua todo medo, toda mágoa, todo ódio por fé, amor e gratidão. Com certeza você não é mais a mesma. Com certeza esse deserto que você viveu transformou a sua vida para muito melhor. Então eu quero te convidar nesse momento aqui, você feche os teus olhos, põe a mão no teu coração, porque eu quero orar e quero gerar na sua vida um futuro extraordinário, como eu tenho vivido hoje. Você pode orar comigo? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero abençoar, Deus, essa mulher que está do outro lado. Senhor, eu falei aqui de tudo aquilo que o Senhor fez na minha casa. Obrigada, Jesus, porque através do Senhor nós podemos viver o verdadeiro perdão. Eu creio que essas mulheres serão alcançadas com graça, favor, misericórdia, e elas serão sim, Deus, honradas. Hoje, Senhor, o Senhor transformou a minha vergonha em dupla honra. Eu quero declarar em nome de Jesus que essas mulheres serão duplamente honradas por tudo o que elas fizeram. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha converter o coração dos maridos às esposas e das esposas aos maridos. Que os descendentes dessa mulher, Senhor, vivam em plena harmonia, em conhecimento e na tua verdade. Pai, enxerta essas mulheres na verdadeira videira e enche elas de fé, Senhor, de convicção de que o Senhor vai fazer também um milagre na casa delas. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que como profeta do Senhor, Deus, eu quero declarar que muitos milagres acontecerão nos próximos dias. Que essas mulheres nunca mais terão nome em lugar de vergonha, mas sim em dupla honra. Em nome de Jesus, eu quero abençoar essas famílias. Pai, que anjos específicos, anjos estratégicos estejam trabalhando em favor dessas mulheres que me escutam. E que nada, absolutamente nada, impeça elas de viver um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo de abundância, de prosperidade, de amor, de prudência, de paz, de alegria na vida delas. Eu quero abençoá-las com toda sorte de bênçãos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tenho certeza absoluta que o findar da tua história está só começando e que grandes coisas eu vou poder ler e ouvir da tua vida. Receba esse milagre e eu te espero de verdade, com grandes testemunhos, acreditando que não só na minha casa, mas na sua casa, o seu casamento vai ser transformado e impactado. E aquilo que parecia ser o fim vai ser um grande começo na sua vida. É essa a minha declaração, essa a minha oração. E já agradeço a Ele, porque eu creio que Ele vai fazer milagres ainda muito maiores na tua casa. Em nome de Jesus. Um beijo e Deus abençoe você.